Meus irmãos, a pergunta é só uma pergunta. Por que as igrejas permitem isso acontecer? Por que os pastores permitem que essas coisas aconteçam dentro da igreja? Será que eles não sabem que isso afeta todo o rebanho? Ou existe algum interesse por trás de tudo isso que está acontecendo nas igrejas hoje? Irmãos, eu, eu nunca vi tanta apostasia, eu nunca vi tanta coisa errada acontecer nas igrejas, nos altares, que supostamente é altar de Deus. Eu lembro-me de quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal. Elias deixou que os falsos profetas viessem primeiro. E eles ficaram clamando por Baal e fizeram oferenda a Baal, e eles se cortaram e clamaram a Baal, e Baal não veio. A Bíblia fala que quando chegou a vez de Elias, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar de Deus. Aquele altar que estava quebrado era de Deus. A Bíblia fala que Elias, ele consertou o altar de Deus que estava quebrado. Irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, caso você não saiba, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, tá? Você não fica abestalhado com o que você está vendo, não. Nós estamos vivendo, sim, os últimos momentos da igreja aqui na face da terra. E eu acredito que nesses últimos dias da igreja, Deus vai levantar Elias para consertar os altares de Deus que essa turma está quebrando. Essa turma, olha o que a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Eu vou ler aqui para você. Estou sem o meu óculos, mas dá para eu ler aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, olha o interessante, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Olha a advertência que Cristo está dando para a igreja dos nossos dias. Ele está falando, olha, vão se levantar muitos cristos aí. Muitos vão falar aí que sou eu, mas não sou eu. E no meio disso tudo vai levantar-se profetas, falsos profetas. E esses profetas vão vir com autoridades tão grandes que eles vão fazer milagres e prodígios. Quem é que está usando esses profetas, irmã? Meu irmão, quem é que está usando essa turma aí afora? Você lembra de Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado? A Bíblia fala de uma forma categórica que quando Satanás começou a tentar Jesus, Satanás falou assim: assim está escrito. Ou seja, Satanás ele conhecia as escrituras sagradas. Ele usou as escrituras para induzir Jesus ao erro. Ele usou as escrituras. Ele usou a verdade de uma forma ao contrário, para conduzir Jesus ao erro. Irmãos, eu tenho viajado tanto esse Brasil afora, mas tantos. E às vezes alguns pastores, eu falo com eles, pastor, vamos fazer uma cruzada evangelística de 3 dias, ou de 2 dias, ou talvez de uma semana, para trazer uma palavra de salvação, de purificação, de evangelismo para o povo. Sabe o que é que a maioria dos pastores estão falando? Ô, pastor João, vamos deixar para a próxima vez. Quando eles falam, vamos deixar para a próxima vez, é de uma forma elegante para dizer, não quero fazer esse trabalho com ninguém de fora.
E alguns deles, muito chegados a mim, chega, pastor, sabe por que a gente não está trazendo itinerante, pastor de fora para a igreja? Por um motivo só, porque o povo só quer vir para a igreja quando tem alguém de fora. E é aí onde nasce o perigo, irmã. É aí onde Satanás opera. Sabe por quê? Porque quem te conhece melhor do que o convidado que é chamado para pregar é o teu pastor. Quem sabe as tuas necessidades melhor do que o profeta que veio de fora para te revelar é o teu pastor, irmã. Aí quando você vai para um trabalho onde o trabalho é revelação pura, pastor, o senhor tem alguma coisa contra isso? Jamais, jamais, irmão. Eu gosto quando Deus me revela, quando Deus me usa nos dons. Eu gosto quando Deus me usa no dom dos milagres. Eu gosto quando Deus me usa no dom da profecia. Eu amo, irmã, eu amo. Mas quem já assistiu o culto aonde eu estava pregando, já viu. Quem já assistiu o culto onde eu já preguei, já viu. Irmão, Deus pode me dar a revelação que for. Deus pode falar comigo de uma forma tremenda, dizendo, João, tá vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa tá assim, assim, assim. Eu quero que você entregue, eu quero que você fale para essa pessoa. Eu falo, irmão, mas só depois que eu prego a palavra de Deus. Porque a minha prioridade não é revelar alguém que Deus está mandando eu falar com aquela pessoa. A minha prioridade é pregar a palavra dele. Revelação, irmão, é uma sobremesa que vem depois que a palavra é pregada. Você está entendendo o que Deus está falando? Depois que a palavra é pregada, aí vem a revelação, vem a cura, vem a multiplicação dos pães, dos peixes, paralíticos são curados, surdos começam a ouvir, mudos começam a falar. Hein? Você está entendendo? Você está entendendo? Cegos começam a enxergar, mas depois que a palavra. Irmãos, estamos tendo um problema muito sério com essa geração de coaches que estão invadindo as igrejas. Então, mensagens egocêntricas, pessoas que colocam você em primeiro lugar, não Deus em primeiro lugar. Minha irmã, escuta aqui o que Deus está mandando eu trazer para você. É Deus que está me usando. É Deus. E Deus está falando para você dessa forma. Vá para a escola bíblica dominical. Não perca uma escola bíblica dominical. Não perca o culto da instrução da palavra, que nós chamávamos antigamente o culto de doutrina. Obedeça ao seu pastor. Obedeça. E eu estou falando de um pastor homem de Deus. É claro, é óbvio que eu estou falando de um pastor homem de Deus. Você não pode estar indo para a igreja porque aquela igreja é a igreja das revelações. Irmã, sai fora disso. Isso vai acabar com a tua vida espiritual. Esses caras não estão preocupados com você, esses caras estão preocupados em te aplicar um golpe. Eu tive numa igreja, eu fiquei muito triste com a expressão do obreiro. Muito triste. Quando o culto terminou, Deus me usou muito na palavra, irmãos. Deus me deu cada revelação depois que eu preguei, mas foi cada revelação. Quando terminou o culto, o obreiro chegou junto de mim e disse: Pastor João, amanhã eu vou estar aqui, eu vou trazer uns amigos, que eu sei que precisam ouvir a palavra, que o senhor pregou muito, pastor. Ele começou a me elogiar e disse: Pastor, que ciência foi aquela que o senhor pregou na palavra? Aí ele olhou e disse: Porém, tem uma coisa, quando começar a hora da revelação, eu saio e eu vou levar a família comigo. Eu disse: Mas por que, querido? Ele disse: Pastor, eu não acredito nessas papagaiadas. Me chamou de papagaio. Eu quis retrucar ele, mas eu preferi ficar calado. Eu disse: Em partes ele está certo. Aí ele colocou, irmão, a cereja no bolo. Antes de ir embora, ele colocou a cereja. Ele disse: Pastor,
eu tinha certeza, falei até com o companheiro do meu lado, quando ele terminar de revelar, ele vai fazer voto. E eu fiz voto quando eu terminei de revelar. Aquilo me doeu tanto. Aquilo foi como se fosse um punhal no meu coração e alguém fez assim. Eu disse, caramba, meu Deus. É porque a igreja estava em construção e o pastor queria mesmo que eu fizesse voto para levantar recursos para terminar a construção da igreja. Mas só que muitas pessoas fazem isso de má fé, faz isso para surrupiar o povo, para saquear o pouco que o povo tem. E aquele obreiro me falou aquilo, mas eu fiquei tão mal, tão mal. Quando foi no dia seguinte, ele veio, eu estava sentado, que eu gosto de chegar cedo no culto. Eu estava sentado, ele olhou para mim e disse, pastor, olha ali, ó, aquela família eu trouxe para ouvir Deus falar com o Senhor através da palavra pregada. Quando ele me mostrou a família, eu olhei para ele e disse, amém, meu irmão. Eu espero que eles estejam com o coração aberto para ser ministrado pela palavra. E ele sentou. Quando ele sentou, irmão, na hora, o Senhor me deu uma revelação. E Deus disse para mim, antes que você pregue, fala isso para eles. Fala. O senhor disse, eu me responsabilizo. Irmão, quando o pastor passou o microfone para mim, a igreja já estava abarrotada, estava cheia. Eu já fui em cima daquele casal. Eu disse, meu irmão, vocês e a família que veio com o obreiro que está aqui, a família fez positivo, o obreiro, olhei para o obreiro ficou feliz porque eu apresentei a família. Eu disse, que bom. Mas Deus está me mostrando uma situação assim, assim, assim. Deus está me falando isso. Deus está me mostrando uma pessoa com essa característica. Isso está causando um problema muito grande. Irmão, a família toda começou a chorar. Aí eu disse, eu acho que o irmão que foi ferido pelas revelações que ele ouviu antes, ele deve estar perturbado. Quando eu olhei para trás, o obreiro já estava levantando as lágrimas, desceu ao altar, foi na família, abraçou a família e começaram a chorar. Começaram a chorar. Irmão, eu preguei mais de uma hora. E depois que eu acabei de pregar, Deus me deu ainda mais algumas revelações, eu entreguei. Fiz o voto que eu tinha que fazer, o voto para a construção da fachada da igreja, eu fiz. A família foi abençoada, a família fez o voto, aquele obreiro fez o voto e Deus curou o coração daquele homem. Mas tem muita gente ferida, irmã, por falsos profetas. Oséias, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Oséias, capítulo de número 4. Eu quero. Oséias é logo depois do profeta Daniel, não é isso? É isso mesmo. Oséias 4, meus irmãos, versículo de número 6. Olha o que Oséias 4 fala. O meu povo foi. Irmão, olha a palavra, olha a linguagem que fala. Não está sendo. Foi. Eu vou falar de novo. Deus usa o profeta Oséias dizendo que o povo dele, ou seja, o povo de Deus, foi destruído. Deus não disse, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Não. Deus falou assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A palavra conhecimento fala sabedoria. Lhe faltou conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É Deus exortando o povo, dizendo: olha, vocês estão sendo destruídos porque vocês deram as costas para o conhecimento. O que é o conhecimento, irmão? A palavra de Deus. Quem lê a palavra, quem medita nela dia e noite, não tem tempo de ser corrompido, não tem tempo de ser enganado, surrupiado. Aí Deus continua dizendo, ó, o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha, eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E vai mais além. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmão, isso tem tudo a ver com você, com a sua casa e com a sua família. A hora que você participa de cultos levianos, isso é muito forte. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém aqui nos comentários. Só quem está entendendo, fala assim, amém, pastor.
eu estou entendendo, é verdade, o senhor está certo. Irmão, a hora que você abre mão do conhecimento de uma escola bíblica, de um culto de palavra, de uma célula de oração, de uma reunião de obreiros, você está sendo induzido a um erro tremendo. Você está sendo induzido ao fracasso, à ruína. E Deus manda te falar hoje: saia dessa situação. Se preserve. Procure um lugar onde Deus está presente. O tempo de criança passou, minha irmã. Você vai ter revelação através da palavra, através da comunhão com o Espírito Santo, através da comunhão da oração. Procure a Deus. Veja se essa igreja que você está congregando é uma igreja que tem um altar solidificado. Veja se essa igreja tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus que está ali na frente para tomar conta de você e a sua casa. Porque na minha igreja, o meu pastor cuida de mim, da minha esposa e da minha filha. Você está entendendo? Faça isso. Salve a sua alma enquanto você pode. Deus nos abençoe. Se você veio até o final e você não está inscrito nesse canal, eu lhe convido. Se inscreva aí nesse canal, clica no sino de notificação. Tem muita gente que me assiste, mas ainda não está inscrito. Então, se inscreva no canal, clica no sino de notificação e não esqueça de deixar o seu joinha. A vitória é nossa em nome de Jesus. Shalom. Até a próxima.